Olá, eu sou o professor André Beck, da Universidade de São Paulo, e esta é a minha apresentação sobre o projeto ótimo de sistemas estruturais com base em confiabilidade, visando a mitigação do colapso progressivo. Alguns resultados mostrados nesta apresentação foram obtidos em colaboração com os alunos de pós-graduação, identificados à direita. Estes são os tópicos da apresentação. Sistemas estruturais são composições de vigas, lajes, pilares e outros elementos que formam as estruturas. O estudo dos sistemas estruturais envolve, entre outras coisas, os mecanismos de transferência de esforços entre os elementos, bem como a resposta global da estrutura. Já do ponto de vista da confiabilidade, sistemas são composições em série, em paralelo ou mistas entre eventos que caracterizam a falha de elementos estruturais, de sistemas estruturais ou de estruturas como um todo. Por exemplo, quando um pórtico é sujeito a uma ação excepcional que provoca a perda de elementos portantes, o dano inicial pode se propagar verticalmente através de um mecanismo plástico de flexão das vigas. Também pode se propagar lateralmente através de um mecanismo de esmagamento ou instabilidade das colunas adjacentes. Por sua vez, este pode se propagar verticalmente, abrangindo um número maior de vãos, ou pode se propagar instantaneamente, de forma a provocar um esmagamento global e um colapso do tipo pilha de panquecas. Os diferentes modos de falha desse sistema estrutural são caracterizados como um sistema em série, e a probabilidade de falha do sistema em série é dada pela união dos eventos envolvidos. Já quando nós pensamos nos mecanismos resistentes de uma viga de concreto armado sujeita à remoção de um pilar central, nós temos inicialmente um mecanismo de resistência por flexão, e aí, se houver rigidez suficiente nos pilares, segue-se um mecanismo de resistência por arco comprimido, depois passamos por uma fase de snap-through e um mecanismo resistente de ação catenária. Então, esses diferentes mecanismos resistentes podem ser representados como um sistema em paralelo, e a probabilidade de falha do sistema em paralelo será dada pela intersecção dos eventos envolvidos. Otimização consiste em buscar um vetor de asterisco que minimiza uma função objetivo sujeito a restrições de igualdade e desigualdade. Esta apresentação situa-se nesta intersecção desses três grandes temas. O projeto usual de estruturas utilizando normas de projeto usa equações de projeto, como essas ilustradas aqui, para determinar a resistência individual de pilares e vigas. Podemos escrever equações de estado limite correspondentes a essas equações de projeto para fins de análise de confiabilidade. No entanto, quando nós combinamos os pilares e as vigas para formar os sistemas estruturais, não existe mais relação entre equações de projeto e aquelas equações que caracterizam a falha dos sistemas estruturais. Ainda assim, podemos escrever equações de estado limite correspondentes para fins de cálculo de confiabilidade. Isto significa que os resultados que eu vou apresentar nessa apresentação não poderiam ser obtidos usando equações de projeto convencionais. Uma motivação é o estudo do custo-benefício do colapso progressivo sob ações excepcionais que têm grande intensidade, mas pequena probabilidade de ocorrência. Neste contexto, devemos nos perguntar: é economicamente viável reforçar estruturas para que suportem a perda de um ou mais elementos estruturais? Essa é uma das respostas que eu vou buscar ao longo da apresentação. Neste contexto, devemos falar do requisito de robustez, que diz que uma estrutura não deve ser danificada por eventos excepcionais como incêndios, explosões, impacto, terremotos ou erros humanos, de maneira desproporcional à severidade do evento causador do dano. Também convém mencionar essa norma da ASCE 7, mitigação do colapso desproporcional em prédios e outras estruturas, que foi recentemente submetida à consulta pública
lá nos Estados Unidos, antes da entrada em vigor da sua primeira edição. A inspiração para os resultados que eu vou apresentar aqui surge lá em 2016, quando eu estava ministrando um curso de pós-graduação, e na época eu estava fazendo uma revisão bibliográfica para escrever um capítulo desse livro aqui, justamente sobre otimização e confiabilidade. Na oportunidade, eu me deparei com o problema de uma simples treliça hiperestática e eu não gostei das soluções que eu encontrei na literatura. Assim, eu lancei como desafio aos alunos de pós-graduação da disciplina que buscassem a solução ótima deste problema. E para nossa surpresa, a solução ótima sempre eram estruturas isostáticas. Ficou claro que estava faltando alguma coisa na formulação dos problemas, uma vez que nós sabemos das vantagens práticas da redundância. Formulação dos problemas. O problema de confiabilidade estrutural consiste em uma estrutura ou sistema estrutural cuja resposta é escrita na forma de equações de estado limite. Essas equações dependem de parâmetros como processos estocásticos que variam ao longo do tempo, caso típico das ações, e variáveis aleatórias que descrevem a resistência dos materiais e as incertezas de modelo. Uma consequência dessas incertezas é uma incerteza na resposta do sistema. Para um determinado nível crítico dessa resposta, nós vamos calcular a probabilidade de falha. Nesse slide, eu destaquei o fato das ações serem tipicamente processos estocásticos, mas daqui para frente nessa apresentação, eu vou substituir os processos estocásticos pelas distribuições de extremos dos mesmos num determinado período. Portanto, eu vou convertê-los em variáveis aleatórias e o parâmetro tempo vai desaparecer das formulações. Portanto, o nosso problema de confiabilidade estrutural tem um vetor x que reúne as variáveis aleatórias do problema e um vetor d que contém as variáveis de projeto, inclusive aquelas que eu vou usar para otimizar o desempenho dos sistemas estruturais frente ao colapso progressivo. Nós vamos escrever equações de estado limite que vão dividir o domínio das variáveis aleatórias do problema em um domínio de falha e um domínio de sobrevivência. A probabilidade de falha passa a ser uma integral da função de densidade de probabilidade conjunta das n variáveis aleatórias do problema sobre o domínio de falha. Ou ainda, a probabilidade de falha corresponde à massa de probabilidades contida no domínio de falha. Uma das formas de resolver o problema de confiabilidade estrutural é o método de confiabilidade de primeira ordem, ou FORM. Neste método, o problema original, em que as variáveis têm unidades de engenharia e distribuições de probabilidade qualquer, é mapeado para o espaço normal padrão, onde as variáveis têm média zero e desvio padrão unitário, de forma que as curvas de nível da distribuição de probabilidade conjunta tornam-se círculos concêntricos centrados na origem. Neste espaço, nós vamos buscar o ponto sobre a equação de estado limite mais próximo da origem. Esse ponto é conhecido como ponto de projeto, e a distância deste ponto à origem é o índice de confiabilidade, o qual está relacionado com a probabilidade de falha através dessa expressão clássica, PF igual a φ de menos beta, que relaciona a área achurada em cinza, abaixo da função de densidade normal padrão, com o volume de probabilidades para trás deste hiperplano. A confiabilidade, portanto, está relacionada com a probabilidade desta forma e pode ser dada por φ de beta. Para entender a formulação dos problemas de otimização, precisamos recuperar aqui o efeito, a relação de causa e efeito entre as incertezas, o sistema estrutural, a probabilidade de falha e, quando nós multiplicamos a probabilidade de falha por uma medida das consequências de falha, nós temos o custo esperado de falha ou risco. Um aspecto interessante dessa etapa do problema é que nós podemos diferenciar as consequências de falha frágil das consequências de uma falha dúctil, uma vez que a falha dúctil geralmente
permite a evacuação da estrutura, fornecendo consequências de falha menores. Aquilo que a gente conhece como otimização determinista, ela opera apenas a nível da resposta mecânica do sistema estrutural e ela busca minimizar um custo de manufatura sujeito a restrições de projeto determinísticas, como essa aqui escrita em termos das tensões admissíveis, mas poderia ser também essa aqui escrita em termos de equações de estado limite. A formulação conhecida como Reliability Based Design Optimization, ou RBDO, incorpora o efeito das incertezas em termos das probabilidades de falha. E ela busca minimizar a mesma função de custos de manufatura, mas agora com restrições de confiabilidade. Esta formulação torna-se mais interessante quando essas restrições de confiabilidade referem-se à confiabilidade do sistema. A otimização conhecida como otimização de risco engloba então as consequências de falha e ela visa encontrar o vetor D asterisco, mas também o vetor de variáveis de projeto ótimas, bem como as probabilidades de falha ótimas, que minimizam o custo esperado total, que é uma soma do custo de manufatura, mais custos de operação, inspeção e manutenção, mais um somatório dos custos esperados de falha sobre cada modo de falha. Quando a restrição de confiabilidade na formulação RBDO é escrita em termos de confiabilidade dos sistemas e também na formulação de otimização de risco, nós promovemos uma disputa entre os diferentes modos de falha, conforme observado neste artigo do mestrado do agora professor Gomes. A primeira parte dos resultados refere-se à alocação ótima de redundância em sistemas estruturais. A redundância está relacionada ao número de elementos com capacidade residual e ou número de caminhos de carga alternativos que podem ser mobilizados em caso de dano inicial à estrutura. Não conseguimos definir a redundância de forma mais objetiva porque ela depende da localização onde esse dano é infligido, bem como da dimensão do mesmo. No entanto, é importante fazer uma distinção entre o grau hiperestático da estrutura e o grau de redundância. Um pórtico tridimensional, como esse ilustrado aqui, tem um grau hiperestático que facilmente chega à ordem de centenas ou milhares, mas o grau de redundância dificilmente passa de 1 ou 2, pois ele está mais relacionado com o número de pilares que eu consigo remover sem provocar um colapso desproporcional, localizado ou global da estrutura. Para estudar a alocação ótima de redundância, eu iniciei com o sistema redundante mais simples que existe, que é esse sistema de duas barras que dividem um carregamento. Tanto na condição de redundância ativa-passiva, ilustrada à esquerda, como no caso de uma redundância passiva em que a segunda barra permanece em estado de stand-by e apenas entra em operação no caso de falha da primeira barra. Para representar este problema, eu considerei uma incerteza na resistência máxima dos dois materiais de cada barra, bem como uma possível correlação entre as variáveis de resistência. Usei um modelo de material elástico perfeitamente dúctil, elástico frágil ou elástico com resistência residual, o que é controlado através desse parâmetro eta. Considerei a incerteza em 2 pulsos de carregamento e um fator de amplificação dinâmica no caso de redistribuição dos esforços, no caso de falha de uma das barras. A formulação inclui 2 fatores de projeto λ1 e λ2, de forma a obter o dimensionamento independente da área da seção transversal de cada uma dessas barras. Portanto, nosso problema de confiabilidade envolve aqui 4 variáveis aleatórias com distribuição normal, 2 variáveis de projeto e 3 parâmetros que caracterizam o comportamento frágil dúctil do material, a correlação entre as resistências e o fator de impacto. Neste problema, as variáveis aleatórias têm distribuição normal e as equações de estado limite serão lineares,
de forma que o índice de confiabilidade de Cornell nos fornece a solução exata para o problema. Esta é uma árvore de falhas do sistema, onde nós vemos todos os eventos que podem ocorrer em duas aplicações de carga. Por exemplo, nós podemos ter a sobrevivência de ambas as barras em ambas as aplicações de carga e, portanto, não temos consequências de falha. Na primeira aplicação de carga, podemos ter a falha da primeira barra somente, o que pode ser seguido pela sobrevivência da segunda barra, e isso pode ser caracterizado como uma falha de serviço. Já se a falha da primeira barra for seguida por uma falha da segunda dada a primeira, nós temos um colapso progressivo. Se a falha das duas barras ocorrer de forma instantânea, simultânea, nós temos um colapso direto. Essas são as expressões para as equações de estado limite e os índices de confiabilidade para os eventos de falha primários e os eventos de falhas condicionais, onde eu destaco aqui o papel da resistência residual da barra 1 na avaliação da probabilidade condicional de falha da barra 2, dado que falhou a barra 1, e o papel do fator de amplificação dinâmica na redistribuição dos esforços. O evento de falha conjunta é caracterizado dessa forma, e a confiabilidade do sistema passa a ser a probabilidade de falha da barra 1 somente, vezes a probabilidade condicional de falha da barra 2, dado que falhou a barra 1, a recíproca e a probabilidade de falha simultânea das duas barras. Vamos resolver o problema RBDO buscando minimizar o custo de materiais da estrutura, sujeito a uma restrição no índice de confiabilidade alvo do sistema. Esses são os resultados para índice de confiabilidade alvo igual a 1, 3 e 5, em função dos fatores de projeto λ1 e λ2 e dos parâmetros independentes para um material frágil. Essa relação de proporcionalidade entre as soluções mostra que eu posso atingir um índice de confiabilidade igual a 1 usando uma única barra do material 1, uma única barra do material 2 ou duas barras com quaisquer proporções entre as áreas. Isso mostra que ainda está faltando alguma coisa na formulação, uma vez que as vantagens da redundância não apareceram aqui na solução do problema de otimização. Então, dando sequência, eu decidi considerar a probabilidade de falha das ligações entre os elementos estruturais. PL1 igual a PL2 igual a PL vai representar a confiabilidade dessas ligações. Num primeiro momento, eu vou modelar explicitamente o efeito das ligações, mas na sequência eu vou generalizar isso aqui para qualquer evento que provoque a falha dessas barras, que não seja uma sobrecarga coincidente com um baixo valor de resistência do material das barras. A partir dessa expressão PF igual a φ menos beta, invertendo essa expressão, a gente consegue calcular um índice de confiabilidade correspondente à confiabilidade das ligações. Essa é a revisão da árvore de falhas do sistema, onde a parte superior aqui permanece a mesma, corresponde à sobrevivência das duas ligações. E no caso de falha da ligação 1, por exemplo, a propagação dos eventos ela ocorre com o fator eta igual a zero. Isso porque, independente da barra 2 ser formada por material frágil ou material dúctil, como ela está desconectada, essa barra não vai mais contribuir com nenhuma resistência residual. Essa é a revisão da expressão para a confiabilidade do sistema. E esses são os resultados onde a gente verifica que quando a probabilidade de falha das ligações é zero, nós recuperamos os resultados originais. E para uma probabilidade de falha de 10 na menos 3, que corresponde a um índice de confiabilidade de 3,09, nós temos aqui uma mudança drástica nos resultados. Quando o índice de confiabilidade alvo do sistema é menor do que a confiabilidade das ligações, continuamos tendo aqui uma relação de proporcionalidade entre as soluções. No entanto, quando o índice de confiabilidade alvo do sistema é maior do que a confiabilidade das ligações, as soluções tornam-se necessariamente redundantes. E isso acontece porque a única forma da confiabilidade do sistema se tornar maior do que o beta L
é o sistema se tornar redundante, ou seja, agregando necessariamente uma barra adicional. Estes resultados aqui foram obtidos para um material frágil. Resultados muito semelhantes são obtidos para um material dúctil. O conceito da probabilidade de falha latente. Para entendê-lo, devemos olhar para a classificação de incertezas. Nós temos as incertezas que são intrínsecas aos fenômenos naturais, como o vento, ondas, terremotos, resistência dos solos e dos materiais, que são ditas incertezas objetivas e que podem ser geralmente representadas usando teoria de probabilidades através de variáveis aleatórias e processos estocásticos. Por outro lado, nós temos aquelas incertezas epistêmicas, relacionadas à nossa limitação de conhecimento, incerteza de modelo, fenomenológica, aspectos sociais e organizacionais, erro humano, ações excepcionais, e essas incertezas são ditas subjetivas. Ocorre que o escopo das análises de confiabilidade e RBDO ou otimização de risco usuais incorpora apenas as incertezas intrínsecas e as incertezas de modelo, de forma que a gente reconhece que a nossa medida de segurança é uma probabilidade de falha nominal. Olhando para o histórico das grandes falhas estruturais, conforme belamente reportado nesses livros aqui do Petroski, nós vemos inúmeros exemplos de colapsos que aconteceram por causas fenomenológicas, ou seja, que podem ser atribuídas à falta de entendimento dos fenômenos físicos envolvidos. Esse é o caso das inúmeras falhas por fadiga que aconteceram na primeira Revolução Industrial e que muitos anos depois, do desenvolvimento do avião a jato, voltaram a aparecer mostrando novas facetas. Temos também inúmeros casos de acidentes estruturais que aconteceram devido à má gestão nas empresas, desprezo à opinião técnica, caso dos Space Shuttles e do acidente lá no Poço Macondo e na plataforma Deepwater Horizon no Golfo do México. Temos inúmeros outros exemplos de acidentes que aconteceram devido a erros de projeto, de verificação e ou de execução, caso do viaduto lá de Belo Horizonte. Os grandes acidentes envolvendo barragens que nós tivemos aqui no Brasil podem ser atribuídos, entre outras coisas, ao ambiente social e de governança, a falta de fiscalização, a má gestão nas empresas e o desprezo à opinião técnica. E isto segundo esse artigo, que estudou os vários fatores que concorreram para a ocorrência desses acidentes, em particular para a repetição apenas alguns anos depois. Já em 1983, um dos papas da confiabilidade estrutural, o professor Ditlevsen, escreveu esse artigo chamado Fundamental Postulate in Structural Safety, onde ele alega que onde ele argumenta que, na presença de erro humano grosseiro, a segurança das estruturas deveria ser caracterizada por dois números, um deles sendo a probabilidade de falha nominal que a gente calcula, e uma probabilidade PG para levar em conta o efeito dos erros grosseiros. Já o professor Melchers fala em fatores técnicos e não técnicos, onde os fatores técnicos incluem as ações, a resistência dos materiais, as incertezas de modelo, que são usualmente consideradas no escopo das análises de confiabilidade, bem como RBDO e otimização de risco. No entanto, ele lista também vários fatores de erro e fatores de intervenção aos erros, como educação, treinamento, inspeções, monitoramento, manutenção, que contribuiriam um termo PU para ser adicionado à probabilidade de falha nominal. Eu emprestei, então, esses dois resultados anteriores para definir uma probabilidade de falha latente. No entanto, esses dois autores eles estavam pensando no comportamento global de estruturas. E eu estou abordando o projeto ótimo de sistemas estruturais. Portanto, eu postulei que a probabilidade de falha latente é uma probabilidade imposta pelo meio a cada elemento da estrutura.
de forma que a confiabilidade do sistema torna-se uma função da probabilidade de falha nominal de cada elemento, da probabilidade de falha latente de cada elemento, bem como do número de componentes. A ideia é que essa probabilidade de falha latente seja determinada com base em uma análise de risco holística, que vai levar em conta o entorno da estrutura e todas as ameaças que ela pode estar submetida, considerando, entre outras coisas, quem é o proprietário, quem são os usuários e assim por diante. Uma análise de risco desse tipo, ela já é prevista nessa norma da ASCE, que está em consulta pública. Em resumo, a probabilidade de falha latente é imposta pelo meio a cada elemento ou conjunto de elementos da estrutura. Ela é constante e independente de Pn, ao menos durante a nossa análise de otimização, mas ela pode mudar ao longo da vida da estrutura. Por exemplo, nós podemos ter uma probabilidade de falha maior na fase de projeto conceitual e menor na fase de a vida da estrutura, quando algumas dessas incertezas já foram removidas. Ela é positiva e deve atender aos postulados da teoria de probabilidades. Essa figura aqui ilustra o domínio de falha, que agora é composto então por elementos técnicos e elementos não técnicos, que vão gerar esses dois termos da nossa estimativa da segurança das estruturas. De base desse conceito, eu passei a estudar o sistema redundante com elementos idênticos, que está ilustrado aqui à direita, através da resolução do seguinte problema. Dado um índice de confiabilidade alvo e uma probabilidade de falha latente para todos os elementos, nós queremos encontrar a confiabilidade ótima de cada uma das barras, bem como o número de barras, que minimiza uma função objetivo dependente do número de barras e do custo da confiabilidade de cada barra, sujeito a uma restrição na confiabilidade do sistema. Para esse sistema com elementos idênticos, nós temos uma solução fechada para a confiabilidade. Nessa figura, nós vemos as curvas de nível da função objetivo e as curvas de restrição correspondentes a uma confiabilidade de 0,999 e 0,99. O fato das curvas de restrição serem paralelas às funções objetivo mostram que nós temos múltiplas soluções. Por exemplo, nós podemos chegar num sistema de confiabilidade 0,99 com uma única barra com esta confiabilidade ou duas barras com confiabilidade de 0,9. Também podemos atingir uma confiabilidade alvo de 0,39 com uma única barra com esta confiabilidade, duas barras de confiabilidade 0,97 ou três barras de confiabilidade 0,9. No entanto, esses resultados são obtidos quando a probabilidade de falha latente é zero. Quando a probabilidade de falha latente é maior do que zero, essas soluções de uma única barra não são mais soluções ótimas. Já as soluções ótimas vão ter duas, três ou mais barras, como veremos. A função de custo da confiabilidade, considerada no slide anterior, e que torna as funções objetivo paralelas às restrições, é uma função arbitrária que corresponde a essa linha em vermelho. Já as funções de custo da confiabilidade típicas do projeto de estruturas, a confiabilidade é proporcional ao índice de confiabilidade beta ou proporcional à área da seção transversal dos elementos. E o que a gente verificou é que quando essas curvas passam por baixo da curva em vermelho, sempre que a probabilidade de falha latente for pequena ou zero, a solução ótima terá um único elemento. No entanto, à medida que a probabilidade de falha latente vai aumentando, a solução ótima passa para 2, 3 ou 4 elementos. Tanto no caso de custo da confiabilidade proporcional ao índice de confiabilidade, como para custo de confiabilidade proporcional à área dos elementos. Portanto, os sistemas estruturais devem ser redundantes para serem robustos frente a elementos técnicos de natureza aleatória, mas principalmente frente a elementos não técnicos de natureza epistêmica.
Com isso, eu passo para a segunda e última parte, a aplicação ao colapso progressivo de pórticos regulares com dano inicial por ação excepcional. Essa é a formulação do problema, onde pH representa a probabilidade de ocorrência de uma determinada ameaça. O termo em laranja é a probabilidade de dano dada uma ameaça. E o termo em verde é a probabilidade de colapso condicional à ocorrência de um dano e uma ameaça. Nesse trabalho, o único dano que eu vou considerar é a remoção de colunas. Portanto, essa expressão se simplifica um pouco. CL aqui representa column loss. Vou considerar como ameaças impacto veicular e explosão de um carro com explosivos. A carga de impacto em uma coluna decorrente de um acidente veicular, ela depende diretamente da massa do veículo, da velocidade do impacto, bem como da rigidez do veículo nessa região frontal. Já a carga em uma coluna decorrente de uma explosão em um atentado, ela depende da quantidade e da qualidade do TNT utilizado, dessa distância da detonação. Portanto, esses dois termos aqui estão sujeitos a grande incerteza subjetiva do tipo epistêmica e a fatores não técnicos que a gente não controla. Portanto, de forma a poder concentrar a minha atenção no comportamento desse sistema, que é esse termo em verde, eu decidi reunir esses dois termos naquilo que corresponde à probabilidade de perda da coluna e agora eu vou olhar para o comportamento do sistema usando a probabilidade de perda da coluna como parâmetro independente da análise. E da onde veio essa ideia? Justamente da analogia entre a probabilidade de perda da coluna e a probabilidade de falha latente, que é aquela probabilidade imposta aos elementos da minha estrutura pelo meio e que vai ser determinada através de uma análise de risco holística. Essa é a formulação dos problemas. Então, sob ações usuais e usando a ASCE7, a resistência de projeto deve ser maior do que 1,2 vezes as ações permanentes, mais 1,6 vezes as ações de utilização. Já o reforço contra o colapso progressivo, ele entende que a remoção de uma coluna é um carregamento excepcional e, portanto, a verificação da resistência é feita para um valor reduzido da ação de utilização, uma vez que esse prédio danificado não precisa resistir à distribuição de extremos de 50 anos dessa ação, apenas ao valor de ponto arbitrário do tempo. Nesta expressão, eu vou inserir o fator de projeto lambda-PC, que vai ser a variável de otimização no nosso primeiro problema. Essas são as equações de estado limite que descrevem a falha da estrutura na condição intacta, sob condições usuais de carregamento, e o colapso progressivo na condição de remoção de uma coluna. Vamos resolver o problema de otimização de riscos buscando o lambda-PC asterisco, que minimiza o custo esperado total, que é a função do lambda-PC, representando aqui os custos de reforço, mais um fator multiplicador dos custos de falha, vezes a probabilidade de falha sob carregamentos usuais, mais K vezes a probabilidade de perda de uma coluna, vezes a probabilidade de falha condicional, dada a perda de uma coluna. Vou aplicar essa solução inicialmente ao projeto de uma viga contínua, cujo diagrama de momentos fletores é mostrado no gráfico de cima, e aqui a gente vê a amplificação desses momentos no caso de perda de uma coluna ou de um apoio interno e perda de um apoio externo. Essas são as curvas de nível da função objetivo em função do fator de projeto e para 4 valores diferentes da probabilidade de perda da coluna. Então a gente verifica inicialmente que a probabilidade de perda da coluna altera significativamente o problema. Por exemplo, para a curva em rosa, o valor mínimo corresponde a um fator de projeto em torno de 1, que corresponde ao projeto contra o colapso progressivo da ASCE7. E a gente verifica então que esse projeto está associado a uma probabilidade de perda de coluna da ordem de 10%. Já quando a probabilidade de perda da coluna é muito pequena,
o fator de projeto ótimo é 0,6. E a gente verificou que isso corresponde aproximadamente ao projeto usual, ou seja, sem considerar o colapso progressivo. Para um valor intermediário da probabilidade de perda da coluna, nós temos aqui um platô que mostra uma equivalência entre as soluções. Entre elas, uma solução A, que corresponde ao projeto usual, com menor custo inicial, mas maior custo esperado de falha, e uma solução B, que corresponde ao reforço, conforme a SCE7, que vai ter maior custo inicial, mas menor custo esperado de falha. Nesse gráfico, eu mostro a função custo total esperado em função da probabilidade de falha da coluna. E a gente verifica aqui uma intersecção das funções de custo, que corresponde a um valor limite que eu chamei de Column Loss Probability Threshold, que corresponde aproximadamente a esse ponto de transição entre as soluções equivalentes. Esse valor threshold, ele nos mostra que se a ameaça à estrutura for tal que a probabilidade de perda de uma coluna se torne maior do que o valor limite, o projeto com reforço, segundo a ASCE7, tem custo menor, custo esperado menor. Já quando a ameaça for tal que a probabilidade de perda da coluna for menor do que esse valor limite, então a solução usual sem reforço contra o colapso progressivo é mais econômica. Isso responde à pergunta que eu fiz lá no começo da apresentação. Sim, o reforço da estrutura será economicamente viável sempre que a probabilidade de perda da coluna for maior do que o valor limite. E, obviamente, eu posso depois abrir esse termo aqui em função das probabilidades da ameaça e da resistência da minha coluna a cada tipo de ameaça. Em seguida, eu vou aplicar essa formulação a pórticos regulares, formados por NC linhas de coluna por NS andares, com razão de aspecto de cada vão L por H, e que pode ser submetido a diferentes danos iniciais com a remoção de NR,C colunas e de NR,S andares. Neste problema, nós vamos ter que tomar uma decisão sobre quantos andares nós vamos reforçar, uma vez que nós não sabemos exatamente onde que vai ser o dano na estrutura. Lembrando que um dano inicial vai poder se propagar através de um desses 4 mecanismos, que vai ser caracterizado através da união dos eventos envolvidos. Nessa probabilidade de união, eu vou incluir aqui um fator de custos de falha, onde eu vou diferenciar a falha frágil por esmagamento das colunas, que certamente tem um custo maior do que a falha dúctil das vigas, uma vez que a falha dúctil das vigas permite a evacuação do prédio. Já a falha das colunas tende a ser uma falha súbita, frágil. Vou multiplicar essa probabilidade pela probabilidade de perda da coluna ou de dano inicial e por um custo de referência, que é o custo linear das vigas e das colunas. Também vou considerar que o custo de falha é proporcional à extensão do dano em cada caso. Quando esse pórtico for submetido à remoção de NRC 0 colunas, esse dano inicial então pode se propagar verticalmente ou horizontalmente, caracterizando a união dos eventos flexão, colapso global, ou ele pode provocar o esmagamento das colunas adjacentes, o que pode evoluir para a falha por flexão envolvendo N mais 2 vãos, ou ainda colapso global. Então nós temos aqui esse outro termo, e agora vamos fazer isso progressivamente até chegar no fim do prédio. Portanto, o custo esperado de falha vai ser dado por uma expressão com este aspecto. Para formular um problema mecânico, eu considerei essa formulação fechada encontrada no artigo do Mazueiro, onde o autor determina a carga distribuída que provoca um mecanismo plástico em flexão na condição intacta da estrutura e na condição de remoção de colunas.
Nessa formulação eu vou inserir um fator de projeto λb para reforçar as vigas na flexão. Essas expressões mostram a carga de colapso da estrutura intacta para esmagamento das colunas, para o dano local das colunas adjacentes e para a falha global em caso de remoção de colunas. E nesta formulação eu vou inserir agora um fator de projeto λc para reforçar individualmente as colunas do prédio. Neste gráfico eu estou comparando um projeto usual com o reforço considerado lá na ASCE 7, considerando a perda de uma única coluna. No entanto, mesmo que eu tenha reforçado para a perda de uma única coluna, eu não sei qual é o número de colunas que vai efetivamente falhar. Então, esse primeiro gráfico mostra a probabilidade de falha condicional dada a remoção de uma, duas, três ou mais colunas. Essa probabilidade tende naturalmente a 1, e nós conseguimos observar aqui na seta verde o efeito do reforço da estrutura, que ocorre aqui principalmente no aumento da resistência à flexão das vigas. Nesse gráfico eu mostro as probabilidades, os custos de falha condicionais, e nesse outro gráfico eu mostro o dano esperado, dada a remoção inicial de uma única coluna, mas obviamente eu tenho a probabilidade de falha de uma segunda, de uma terceira e de mais colunas. E a gente observa aqui como que o reforço diminui a probabilidade de propagação do dano. Já no último gráfico eu tenho o custo esperado de falha, que também está diminuindo para a estrutura reforçada. Já aqui eu mostro os mesmos gráficos, mas comparando o reforço preconizado lá na ASCE 7 com λb igual a λc igual a 1, com o projeto ótimo contra a perda de uma coluna, onde de novo eu verifico que o projeto ótimo consegue diminuir a probabilidade de propagação do dano, bem como diminuir o custo esperado de falha. Estas são as funções objetivo para esse problema, e a gente verifica que elas são muito semelhantes àquelas que eu obtive para o projeto da viga contínua. Inclusive, apresentando aqui as duas soluções de compromisso A e B, que correspondem aproximadamente à intersecção entre as curvas de custo das diferentes soluções e que definem aqui o Column Loss Probability Threshold. O estudo dessa probabilidade limite torna-se mais interessante quando a gente considera pórticos de diferentes razões de aspecto, mas com a mesma área total. Nestes gráficos eu estou mostrando no eixo X a razão de aspecto dos prédios, prédio baixo à direita, prédio alto à esquerda, e no eixo vertical a Column Loss Probability Threshold. Na linha verde eu identifico uma ameaça que levaria a uma probabilidade de perda da coluna da ordem de 10 na menos 2. Então a gente verifica que essa probabilidade está acima do valor limite para prédios altos e abaixo do valor limite para prédios baixos, o que indica que esta ameaça justificaria o reforço dos prédios altos, mas não justificaria o reforço dos prédios baixos. A mesma análise eu fiz em função, variando os fatores multiplicadores dos custos de falha, variando o custo do reforço, bem como a decisão sobre quantos andares eu deveria reforçar, e variando a extensão do dano inicial. A principal conclusão aqui em todo esse estudo é que as medidas de reforço devem ser objetivas e de custo limitado, de forma a serem compensadas pela redução do custo esperado de falha. Nesse gráfico eu mostro a confiabilidade, o índice de confiabilidade ótimo para as vigas e para as colunas, para prédio baixo e prédio alto, e a gente verifica que como as consequências de falha frágil são maiores do que as falhas dúcteis, os índices de confiabilidade ótimos das colunas são maiores do que das vigas. Já nesse outro gráfico eu mostro o fator de projeto ótimo λb e λc para as vigas e para as colunas em função da razão de aspecto dos prédios, onde fica claro que, à medida que o prédio vai se tornando mais baixinho,
eu posso reduzir o fator de projeto ótimo à flexão, uma vez que as consequências de falha estão se propagando para cima e os prédios estão ficando mais baixos, ou seja, a gente tem menos consequências de falha. Um outro resultado interessante desse gráfico é que eu projetei esses prédios inicialmente usando o mesmo fator de redução da resistência de 0,85, tanto para as vigas quanto para as colunas. No entanto, depois de ter obtido os resultados, eu atentei que a ASCE7 pede que elementos que têm falha frágil sejam projetados com um fator de redução da resistência de 0,65. Então, quando eu faço essa correção dos resultados, eu obtenho esse fator 1,3, que mostra que a resistência das colunas deveria ser 30% maior, ou que o fator de projeto das colunas deveria ser 30% maior do que o fator de projeto das vigas. E esse é exatamente, esse 1,3 é o ponto em torno do qual as minhas soluções aqui estão oscilando, o que mostra uma grande consistência entre a análise que foi feita aqui e aquilo que é preconizado lá na ASCE 7. Olhando para esse ponto de inflexão da curva em roxo, que corresponde a uma razão de aspecto intermediária, nós vemos que desse ponto de inflexão em direção a prédios mais baixos, o fator de projeto ótimo das vigas está diminuindo, mas o fator de projeto ótimo das colunas está aumentando. Isso porque a propagação da falha das colunas iria levar a um colapso de uma área cada vez maior desses prédios, enquanto a falha das vigas se propaga para cima. Já quando nós nos movimentamos desse ponto de inflexão para cima, o fator de projeto ótimo das vigas deve aumentar, mas o fator de projeto das colunas também deve aumentar. E isso acontece para evitar que a gente chegue numa condição de viga forte, coluna fraca, que levaria ao colapso global de toda a estrutura. Portanto, o que nós estamos vendo aqui nesse gráfico é uma competição entre os diferentes modos de falha pelos recursos disponíveis para o reforço estrutural. Os resultados que eu mostrei nessa última aplicação foram obtidos para equações de projeto analíticas e simplificadas, e esse aluno de doutorado está refazendo esses resultados agora usando uma formulação de elementos finitos laminares, onde ele consegue representar o ganho de resistência e de ductilidade do concreto comprimido, bem como as não linearidades física e material, conseguindo representar toda a curva carga-deslocamento, incluindo o efeito de arco comprimido e a ação catenária. Os resultados que o Lucas está obtendo são muito parecidos com esses que eu mostrei para vocês, com uma transição abrupta entre as soluções ótimas, justamente naquele valor que corresponde ao limiar, Column Loss Probability Threshold, onde a primeira solução aqui é uma solução que prioriza o desempenho do sistema na condição intacta, e essa solução é uma que prioriza o desempenho do sistema na condição de perda da coluna. Em conclusão, eu mostrei para vocês alguns resultados práticos e outros conceituais, ambos inovadores, originários em um curso de pós-graduação, que resultaram na publicação de 6 journal papers e um capítulo de livro. Mostrei que a segurança de sistemas estruturais depende também de fatores não técnicos, que contém grande natureza epistêmica, e o conceito da probabilidade de falha latente, que é uma probabilidade imposta pelo meio a cada elemento da estrutura, de forma que a confiabilidade do sistema torna-se uma função dessa probabilidade de falha latente. Mostrei para vocês algumas aplicações no problema teórico de alocação ótima de redundância. Também mostrei o conceito de Column Loss Probability Threshold, que nos permite decidir quando que o projeto usual é mais econômico e que quando que o reforço para produzir caminhos alternativos de carga é mais econômico. Também mostrei que as medidas de reforço devem ser objetivas e de custo limitado, de forma a serem compensadas pela redução do custo esperado de falha. Eu agradeço às agências que financiaram minha pesquisa até aqui, agradeço à Universidade de São Paulo
e aos alunos de pós-graduação que contribuíram com alguns resultados. Obrigado.